Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão RVC, seu programa que fala bastante de política. Ainda mais agora, 2020, ano de eleições municipais, todos vamos às urnas em outubro, eleger os prefeitos, os vereadores e, lógico, a RVC saindo na frente. E sempre com convidados especiais. Hoje, meu convidado é o ex-prefeito de Taubaté, ex-deputado Salvador Curiê. Tudo bem, Salvador? Tá bem, prazer tê-lo com a gente. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui. É um prazer grande. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. De fato, estamos vivendo um ano importante. E é importante a gente trocar ideia, bater papo, ter oportunidade de falar com vocês, ter oportunidade de falar com o povo da nossa região. É uma alegria muito grande. Muito obrigado. Bom, Salvador foi eleito prefeito de Taubaté em 1988, né? 88. Tinha 31 anos de idade. Isso. Acho que o mais jovem prefeito eleito em Taubaté, né? Até então, sim. Creio que continuo sendo o mais jovem prefeito eleito. Sua formação é engenheiro, Sou né? engenheiro civil. E como é que surgiu isso? Você candidato a prefeito de Taubaté, foi a sua primeira participação numa eleição, foi eleito prefeito. Sim. Na verdade, Reinaldo, a história é longa. A história é longa. Eu tinha muita militância política, muita atividade política, né? Eu desde garoto, desde novo, na escola, no ginásio, no colégio, tinha a famosa participação nos grêmios estudantis, né? E já na minha juventude ali, já um pouco antes, com uns 16, 17 anos, enfim, naquele período, nós tínhamos um movimento popular que eclodia no país todo, que era o movimento de fundação das associações de moradores pelo Brasil todo, né? E eu tive, juntamente com outros moradores do bairro onde eu moro, já há 61 anos de idade, desde os 2 anos de idade, vou fazer 63 agora. Eu moro na Vila Jabuticabeira, um bairro que compõe com outro pedaço de terra ali, um outro bairro que chama-se Loteamento Padre Cursino. E tínhamos muitos problemas de infraestrutura, aliás, todos os problemas que todos os bairros de periferia tinham na época, né? Não tínhamos o saneamento básico completo, tínhamos enchente, não tínhamos pavimentação, uma série de coisas. E nós começamos a nossa organização com vistas a organizar a população e fundar a Associação de Moradores. Fundamos, eu fui o primeiro presidente, depois cheguei a ser vice-presidente. Nesse período, eclodiu um movimento em Taubaté e eu participei intensamente, junto com outras lideranças de outros bairros da cidade toda, quando nós fundamos cerca de 35 associações de moradores na cidade, em Taubaté, que acabou dando origem à fundação de uma federação, que era a FEMANTE, Federação das Associações de Moradores. Paralelamente a isso, eu tinha uma participação no movimento estudantil, na universidade já, no curso de engenharia, muito intensa. Fui representante do Departamento de Engenharia Civil no Conselho Departamental da Universidade, fui vice-presidente do Diretório Setorial de Ciências Exatas, e nós disputamos com um grupo que nós tínhamos na época, Grupo Mudança, uma eleição do movimento estudantil, 1977, 78, e o nosso grupo ganhou a eleição de praticamente todos os diretórios setoriais e central da Universidade de Taubaté. Então, ali já nascia uma veia política. Sim. De disputar a eleição, de estar à frente de alguns projetos. E tinha minha militância já como quase engenheiro no Sindicato dos Engenheiros. Né? Aí ocorre que nós tivemos, os estudantes de um modo geral, quem se recordar da história vai poder verificar isso, os estudantes de um modo geral tiveram uma participação decisiva nas eleições de 1982, quando nós elegemos o prefeito que nós escolhemos para que fosse o nosso representante. Aí, em 1983, eu fui trabalhar na prefeitura, na área de engenharia, na área de projeto. Não é? Acabei sendo chefe da área de projetos da prefeitura e 2 anos e meio depois eu acabei virando o assessor de planejamento que, na época, o assessor de planejamento cumpria o papel daquilo que a gente chamaria hoje de secretário de planejamento. Então, fui secretário de planejamento. Por conta da minha militância política, por conta da minha experiência na articulação com as associações de moradores, por conta da minha atividade como engenheiro e de projeto, eu fiz muitas, centenas de reuniões em bairros da cidade para poder discutir as demandas da cidade, as necessidades da cidade, as obras que eram necessárias. Taubaté tinha uma carência de infraestrutura gigantesca, né? Aí vem o processo de eleição de 1988, e aí as conversas políticas vão acontecendo, vão ocorrendo, como de fato estão ocorrendo hoje, inclusive. Então, por conta da minha atuação na prefeitura, por conta da minha militância política, eu acabei, diria,
participando desse processo que deu origem à minha escolha, à minha indicação. Só um detalhe, a eleição de 82 ela foi muito diferente da de 88. Foi um mandato de 6 anos, inclusive, né? Isso. E eram 3 candidatos de um grupo que saía um, né? Cada partido poderia lançar 3 sublegendas. Um candidato a prefeito e 3 vezes a chapa de vereador. Já quando você foi candidato, já não era mais. Isso. Tá. E o prefeito eleito, na época, foi Bernardo Ortiz. Isso. Aí Taubaté diz muito, né? Tem Taubaté antes do Ortiz e depois do Ortiz. Você pegou essa fase já de uma reconstrução, de uma mudança na cidade. E você trabalhou na parte de planejamento, em obras. Eu tenho orgulho de dizer que eu participei 100% desse processo. Desde a eleição de um novo projeto e da construção desse novo projeto. Foram 10 anos praticamente, porque 6 e depois mais 4 com você como prefeito. Sim. E nos 4 do meu governo, a execução de projetos que saíram da minha mão, né? Diríamos assim, porque eu coordenava toda essa área de projetos. Conseguiu dar sequência. Um orgulho muito grande. Tá. Agora, lógico que o telespectador de Taubaté quer saber por que não deu certo a parceria, por que rompeu, né? Não foi só o seu caso, outros prefeitos também romperam com o Bernardo Ortiz, ou o Bernardo Ortiz acabou rompendo com o prefeito que ele ajudou a eleger. O que acontece? Só para a gente citar, né? Para não deixar passar isso em branco. Então, na verdade, Reinaldo, isso é muito interessante que você fale, né? Até porque eu diria, sem medo de errar, tenho absoluta confiança, acredito nisso que eu vou dizendo, eu sou dentre todos esses que sofreram os processos de ruptura com o ex-prefeito, que tem uma personalidade difícil, eu fui o primeiro que acabou fazendo essa ruptura, não é? E fui o primeiro num instante mais delicado da vida política da cidade e especialmente da minha vida, porque eu tinha acabado de ser eleito num processo de continuidade da administração, com apoio da administração, com apoio do então prefeito, que era um nome extremamente forte na cidade, né? E era uma decisão difícil na vida da gente. Mas, como tudo na vida é super importante que a gente faça valer a palavra da gente, e tem aquele ditado popular, não é, que diz que o que é combinado não é caro, não é? Na verdade, por força da minha militância política, da minha trajetória política, desde antes da eleição de 82, na eleição de 82 e ao longo da administração, eu tinha projetos políticos, eu tinha planos, não é, de modernizar a administração. Não é um processo de simples continuidade. Tá assim, vai continuar assim. Você tinha que melhorar, tinha que avançar, tinha que promover mudanças. E a promoção dessas mudanças não significa necessariamente a crítica àquilo que estava sendo feito. São etapas. Não é? Você veja, por exemplo, na obra, no momento em que a cidade não tem rua asfaltada, a prioridade é asfalto. Sim. No momento que tem enchente, a prioridade é enchente, combater enchente. Na medida que você resolve esses problemas, você tem que avançar para outros patamares. Eu vou pedir... A gente tinha planos, só para concluir, se me permite, e aí, uma semana após as eleições, o então prefeito me chama para poder conversar comigo e aí muda a conversa do combinado não é caro, né? As conversas que a gente tinha de que a partir de 1º de janeiro de 1989, prefeito seria eu, a conversa não era mais aquela. E eu disse, não aceitei. A gente vai retomar um pouquinho, né, esse assunto. Com Salvador Curié, ex-prefeito de Taubaté, ex-deputado, nosso convidado hoje no Conexão RVC. Um rápido intervalo, combinado? A gente volta a falar sobre esse assunto em instantes. Então, rapidinho, um breve intervalo, Conexão RVC, volta já. Estamos de volta com Conexão RVC, seu programa que fala muito de política, ainda mais agora, 2020, ano de eleições municipais. E sempre trazendo convidados especiais que venham acrescentar informações para a gente, para o nosso telespectador e, de repente, ajudar você, né, na escolha do seu candidato a prefeito, a vereador, enfim. Hoje estou conversando e recebendo aqui no estúdio o ex-prefeito de Taubaté, ex-deputado Salvador Curié. Salvador, no final do bloco anterior, a gente falava da ruptura, né, com o Bernardo Ortiz, ao final do primeiro mandato dele e o início do teu mandato ali, já em 89, né, primeiro ano. Já no início, já teve um rompimento. A ruptura aconteceu antes da minha posse. Se
todos fizeram um esforço de memória, vão lembrar que o prefeito, pela primeira vez na história de Taubaté, um prefeito não transmitiu o cargo para o outro. O ex-prefeito, então, não foi transmitir o cargo para mim. Né? Quer dizer, Então, entre a eleição e a posse já teve um clima... Sim, já pelo fato de que eu tinha planos, especialmente no campo das políticas sociais, que eu considero, peço permissão, talvez pela falta de modéstia, mas acho que a gente fez um grande trabalho, de não só continuar os investimentos no campo da infraestrutura, mas de você partir para um processo de desenvolvimento econômico da cidade, partir para um processo de investimento no campo das políticas sociais. E o prefeito entendia, pela cabeça dele, pelo modo dele pensar, que não é? Então, esse foi o primeiro impacto, isso passado as eleições já. O segundo impacto, antes das eleições, era a nomeação das pessoas que comporiam o meu secretariado, a minha assessoria. Algumas pessoas com as quais ele não concordava, que ele sabia que eu os nomearia. Eu disse que os nomearia, ele não queria que eu nomeasse, eu disse que ia nomear. E aí ele não foi dar posse para mim, não foi transmitir o cargo. Ali aconteceu a ruptura, no primeiro minuto. Não é? E aí tem outras histórias longas. Aí mas aí eu quero saber, depois dessa ruptura, você conseguiu administrar bem a cidade, com tranquilidade, ou de repente alguns grupos o perseguiam, porque veio um grande apoio dele, né, em cima do teu nome para ser eleito. Como é que você trabalhou esses 4 anos? O processo de administração foi muito tranquilo, muito tranquilo. Eu já tinha naquele momento, até por conta da minha experiência na administração e da minha militância política, do meu gosto pela administração pública, porque você fazer política e trabalhar na administração pública é a aliança perfeita, né? Então aquele amor, aquele conhecimento, aquela dedicação me fez ter absoluto controle do que acontecia na prefeitura naquele instante. Eu sabia na palma da mão o que estava acontecendo na nossa cidade. E eu tive grande apoio do funcionalismo, como, aliás, eu quero inclusive agradecer, me honra demais saber que os funcionários da prefeitura, na sua grande quantidade, inclusive os funcionários que sequer eram vivos quando eu deixei a prefeitura, mas que entraram depois, e isso passa de um para outro, eles me respeitam demais, porque eu respeitei demais o funcionalismo, porque eu sempre disse, falei, não existe prefeito, não existe gestor no mundo que faça sozinho. Qual foi a sua grande marca que você acha que você deixou um legado? Ó, isso aqui foi eu que fiz para Taubaté. Tem alguma marca, alguma coisa assim que te orgulha? Muitas. Eu diria assim, se a gente quiser citar objetivamente, para a gente não tergiversar ou não falar no campo de políticas, que é mais difícil para enxergar, eu cito a Avenida do Povo, o Shopping Taubaté, que é um orgulho, aquele trecho da Estrada de Ferro até a Avenida Charles Schneider, aquele meio não tinha absolutamente nada. Aquilo ali tinha o Hospital São Lucas em frente à Ford e a vila que a gente chama de Vila Progresso, que é o Jardim Guizar, ali a Vila Guizar, que fica mais próximo de onde é hoje a Universidade Anhanguera, que tem lá em Taubaté. Ali era mato, campo. Não tinha nada. Eu abri a Avenida Itália, fui lá, né, e isso antes da construção do shopping, diferente do que aconteceu recentemente, que se inaugurou um novo shopping na margem da rodovia Presidente Dutra sem acesso. O shopping não foi para adiante. Né? Nós não, nós fizemos toda a infraestrutura. Esse shopping de Taubaté, a cidade é nova. Que a gente chama de o shopping velho, Taubaté Shopping, como é que foi isso? Porque na época ele foi construído, como você falou, no lugar que não tinha nada, né? Isso. Vocês imaginavam que daqui a uns anos aquilo ia ser todo habitado, ia se transformar no que é hoje? Era o projeto da gente. Porque hoje é um sucesso. Era o projeto da gente, era o projeto. A gente tinha uma perspectiva de cidade. Essa era uma das questões que eu queria mudar. Mas te questionado muito sobre isso. Sim, eu fui bastante questionado, na época fui bastante criticado. Pessoas dizendo, mas ele vai colocar um shopping center, vai aprovar um shopping center lá no meio de 2 bairros, a Vila Costa e a Santa Fé, que eram 2 bairros de população carente, 2 bairros humildes, que tinham todas as dificuldades de infraestrutura, não é? E ao contrário, a gente tinha um plano de desenvolvimento daquela região. Então não foi só a construção do shopping, que demandou investimento público, porque aquele terreno ela tinha uma via que não era aberta, uma rua, que tinha uma grande adutora que abastecia Taubaté, que era da época que a água de Taubaté não vinha do Rio Una, vinha lá da Serra da Mantiqueira, cuja estação de tratamento, inclusive, é nos fundos da minha casa, onde fica a Sabesp hoje. Então tivemos que fazer remoção, tivemos que abrir a avenida, tivemos que melhorar a infraestrutura da região, Vila Costa, Santa Fé, e foi um processo de política pública de investimento que transformou aquilo em um sucesso, uma cidade nova. Quando você passa lá hoje... Eu tenho orgulho. Tenho orgulho. Quando eu passo pela Avenida Itália, eu vejo que aquilo ali virou um point de barzinho, de jovem ali, aquela muvuca deliciosa que tem ali. Quando a gente vê aqueles prédios, supermercado, aquilo tudo lá, eu tenho orgulho.
A Avenida do Povo. A Avenida do Povo, quando eu assumi a prefeitura, já como prefeito, a Avenida do Povo era um brejo gigantesco, não passava nem de cavalo, como eu costumo dizer. Ali tem um córrego, né? Tem um córrego. Passa. Então nós fizemos todo o projeto, né? toda a concepção da Avenida do Povo, fizemos a canalização do córrego, fizemos a pavimentação, fizemos a arquibancada, não fizemos a cobertura, não estava no nosso projeto inicial, e nem aquele vestiário que tem no pátio, que seria aquela grande praça, né, que tem na frente ali do Esporte Clube Taubaté, aquilo lá não tinha. E, ao contrário, tinha um outro projeto que a gente chegou a adquirir um terreno de 10 mil metros quadrados que fica na esquina da Avenida do Povo, onde vai para o pronto-socorro hoje, onde é a Casa do Idoso, de tratamento dos idosos, que era um terreno de 10 mil metros quadrados que a gente adquiriu e a gente chegou a fazer o projeto para construir um ginásio de esportes, de multi-esportes, basquete, vôlei, handebol e tal, para 5 mil lugares, porque Taubaté não tinha e ainda não tem um ginásio de esportes, não é? E esse projeto, o complexo, ele integrava o estádio do Esporte Clube Taubaté também, que deveria fazer parte de todo esse complexo, né? E que é um projeto que ainda existe, né? Não foi feito, foi desviado e tal, mas me dá muito orgulho. Mas vamos falar no campo das políticas. Eu fiz reformas administrativas, eu fiz reforma do plano diretor, eu fiz reforma da legislação municipal que perduram até hoje. Eu criei o Sistema Municipal de Bolsa de Estudos, o CIMUB, que todo mundo diz hoje, foi criado no meu governo. Eu criei o CIMUB. Então eu diria assim, tem muita coisa que a gente fez que me dá muito orgulho. No campo das políticas sociais, na área cultural, eu fiz um projeto de ciranda cultural que agitava a cidade inteira, todos os dias da semana, 30 dias por mês, 24 horas, o ano inteiro. Na área de esportes, lá, 30 anos atrás, nós colocamos monitores nas quadras poliesportivas, tínhamos as ruas de lazer que a gente fazia aos finais de semana. Então tem uma série de coisas que me dá bastante orgulho. Muito bem, a gente vai fazer uma rápida paradinha, mais um intervalo. Salvador Curia vai continuar com a gente aqui no Conexão RVC. Até para a gente falar um pouquinho da expectativa agora para esse ano, que é o ano de eleição, né? Na visão dele, o que tem que mudar a Taubaté, enfim, o que ele está pensando sobre o futuro da cidade. A gente vai voltar daqui a pouquinho. E você é o nosso convidado para continuar acompanhando o Conexão RVC, sempre com um bom papo aqui no estúdio. Nós voltamos já já. E estamos de volta com o Conexão RVC, esse é o programa que fala bastante de política, ainda mais 2020, né? Ano de eleições municipais. E hoje o nosso convidado é Salvador Curia, ex-prefeito de Taubaté, ex-deputado também, batendo um papo com a gente. Agora vamos saber da expectativa, né, para o futuro de Taubaté e as eleições que estão chegando por aí. Antes de entrar no futuro de Taubaté e nas eleições, você também foi deputado, né? Conta rapidinho para a gente como é que foi essa passagem pela Assembleia Legislativa. Passagem extremamente importante na minha vida, de aprendizado, né? E eu, depois que fui deputado, inclusive, eu trabalho até hoje na Assembleia Legislativa, eu sou coordenador de uma assessoria, que nós chamamos de assessoria temática, por onde passam 100% dos projetos, tanto do Executivo como do Legislativo, na Assembleia Legislativa, todas as áreas. Segurança, educação, saúde, direitos humanos, o que permite que a gente, inclusive, tenha um conhecimento amplo, né, de como é a vida política administrativa do Estado de São Paulo, né? Isso é muito bom, é gratificante demais. E eu tive uma participação atuante num período de 2 legislaturas, num período completamente diferente do que a gente vive hoje, aliás, como foi no período de prefeito também, completamente diferente de hoje, né? Vivi na Assembleia Legislativa um período em que nós vivemos no Brasil o desmonte do sistema energético, o desmonte do sistema financeiro, quando o governo do Estado privatizou a maior parte da CESP, privatizou a CPFL, privatizou a companhia de transmissão, privatizou a Banespa, a nossa Caixa, nosso banco, né? Então foi um ali é processo do Mário Covas, na época? Mário Covas, Alckmin, né? Tá, os dois Isso, já... Mário Covas, Alckmin. Então foi um processo de muito complexo, muito importante, até isso que você está dizendo, porque São Paulo não se baseou no programa de desestatização de privatizações do governo federal. Ao contrário, o governo federal usou como base o programa que foi feito no governo do Mário Covas desde o 1º dia de janeiro de 1995, quando o ex-governador de São Paulo, aqui do Vale do Paraíba, daqui de Pindamonhangaba, Geraldo Alckmin,
era o vice-governador e acabou sendo o coordenador do Programa Estadual de Desestatização. Então foi um período de muito debate, muito debate. Eu, inclusive, acabei participando, até antes de ser deputado, de uma experiência fantástica na minha vida, porque eu fui o último superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que é uma companhia nacional, que foi cindida, dividida nas várias áreas do Estado, e no caso do Estado de São Paulo, foi transferida para o governo do Estado para poder construir e implantar a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Eu participei desse processo de cisão, de encerramento lá. Que é a CPTM que está até hoje. E depois, quando eu fui deputado, eu participei de um processo de transferência no acordo da dívida do Estado de São Paulo para com a União, de vários ativos do governo do Estado, entre os quais a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais, a CEAGESP, que tem aquele terminal na Avenida Pinheiros, em São Paulo, que é o segundo maior do mundo, e foi transferido para o governo federal. E depois eu vir a ser executivo, gerente da CEAGESP. Né? Foi uma experiência fantástica. E acabei aprovando duas leis importantes de Taubaté. Né? A lei que inclui a festa da imigração italiana do Quiririm e a festa da Imaculada Conceição são leis minhas, aprovadas por mim, que isso inclui essas duas atividades no calendário turístico, calendário oficial do Estado de São Paulo. Só rapidinho, antes a gente entrar na questão de Taubaté, futuro da cidade. Foi melhor ser prefeito ou deputado? Tem uma diferença muito grande. O executivo é muito melhor. O executivo é melhor. O executivo é muito melhor. Tá. O executivo dá muito mais dor de cabeça, porque o legislativo, você não tem responsabilidade com despesa, você não é agente realizador de despesa, você não gasta dinheiro, né? Não assina contrato, coisa desse tipo e tal. Você discute no campo das ideias. Então, você pode encontrar um monte de divergência, mas isso não lhe cai dor de cabeça. O executivo não. O executivo você tem a oportunidade de realizar mais, mas a dor de cabeça, as dificuldades e as consequências de um ato errado, de um ato mal feito, são gigantescas. Então, o cuidado, naturalmente, tem que ser bem maior, mas é muito mais prazeroso. Chegando agora a 2020, então, eleições municipais, o Salvador Curie tem o nome dele ventilado no PT, né? Pode até vir a ser um pré-candidato do partido a prefeito de Taubaté, ainda não está definido isso, né? Mas pode acontecer a qualquer momento. E o que você pensa, o partido pensa sobre Taubaté para o futuro, só para a gente finalizar o nosso bate-papo? Perfeito. Nós estamos discutindo isso, é absolutamente normal, é um período em que todos os partidos no Brasil inteiro se discutem isso. Todo mundo está discutindo, todo mundo está tomando as suas decisões, se participarão das eleições, se terão candidatura, se não terão alianças e tal, e o PT também, né? Então, nós entendemos, o PT está discutindo isso, nós já temos uma decisão tomada de que o partido terá candidatura própria a prefeito em Taubaté, isso é decisão tomada, e nós estamos agora no processo de discussão, de formação de chapa de vereadores, a legislação mudou, os partidos todos terão que lançar suas chapas próprias, não poderão fazer coligações, e estamos discutindo os nomes prováveis, né? Dentre os nomes prováveis, temos vários, né? O meu nome está entre os nomes que estão sendo discutidos, e nós estamos discutindo hoje aquilo que a gente entende de fato como é a política, o que está acontecendo em Taubaté e aquilo que a gente almeja fazer, né? Eu costumo dizer que quando a gente encontra uma pessoa, né, e a gente se simpatiza ou se antipatiza com a pessoa no primeiro momento, aquilo é resultado do primeiro olhar, do olho no olho, do modo com que a pessoa se veste, do modo com que a pessoa se comporta. Você gosta ou não gosta. Você tem boa impressão ou má impressão, mas você não sabe como é que está o fígado da pessoa, como é que está o coração da pessoa, como é que está o rim da pessoa. Do mesmo modo, quando você vai para uma cidade, qualquer que seja, você vai para Paris, na França, você vai para Nova York, nos Estados Unidos, e você se impressiona com a cidade no primeiro momento, você não sabe como é que estão as políticas públicas, no campo das políticas sociais, educação, saúde, você se impressiona com aquilo que você vê, né? Taubaté hoje é uma cidade que está bem cuidada, está bonita. Diria que a zeladoria da cidade está bonita, está jardinada e tal, mas tem uma série de problemas. Primeiro porque isso se resume ao centro da cidade, isso não se expande às periferias. E segundo porque no campo das políticas sociais nós deixamos muito a desejar. Há necessidade de grandes investimentos, e grandes investimentos que eu falo não é só dinheiro, porque dinheiro hoje tem, diferentemente de quando eu fui prefeito,
Quando eu fui prefeito, não tinha SUS, não tinha Fundeb, não tinha Fundef. Hoje tem transferência de recursos e tal, até mais no sentido de gestão mesmo, né? Mas, fundamentalmente, em função dos problemas que nós estamos vendo no país, nós precisamos investir muito, né, nas alternativas de geração de emprego, de criar oportunidades de desenvolvimento, especialmente para o nosso jovem, cuidar bem dos nossos idosos, né? E a gente tem discutido bastante isso para a gente poder pensar na formulação dessas políticas, aquilo que o partido vai propor para o debate na nossa cidade. É isso que nós estamos tratando nesse momento. Tá certo. Encerrando aqui a entrevista, o bate-papo com o Salvador Curiê, o ex-prefeito de Taubaté, ex-deputado, e o nome dele está sendo ventilado, né? Possível candidato do PT à prefeitura de Taubaté, pode a qualquer momento ter o nome já colocado como pré-candidato. Salvador, muito obrigado por ter vindo. Eu te agradeço muito pela oportunidade. Agradeço. Obrigado a você, ao nosso povo de Taubaté e de todo o Vale. É um prazer falar com vocês. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter vindo aqui. Eu agradeço. Salvador Curiê foi o nosso convidado de hoje aqui no Conexão RVC. E estamos encerrando essa edição, agradecendo sempre você pelo carinho da sua audiência, você que está sempre nos acompanhando, né? E cada vez mais entendendo da política da nossa cidade, da nossa região. Muito obrigado mais uma vez, grande abraço e até o próximo programa. Até lá.